Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 128. Quando servimos a crescer em nossas vidas, o Senhor abençoa aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor Jesus. Abençoa o trabalho das mãos, abençoa a família que às vezes está em guerra. É Deus quem abençoa. Ele faz com que a mulher seja como uma videira frutífera aos lados da tua casa, que dentro da tua casa haja paz, que haja paz com os teus filhos, que serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É Deus que traz a paz dentro da tua casa, na tua família. E abençoa também aos teus filhos e aos teus filhos, e verás a paz sobre Israel, a paz sobre a tua família, a paz sobre a tua casa. Que haja paz dentro do teu lar, que haja harmonia dentro do teu lar, que haja as bênçãos de Deus dentro da tua casa, dentro do teu celeiro, dentro do teu lar. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de março de 2014 e Deus me trouxe uma palavra hoje sobre o casamento. Deus me trouxe uma palavra hoje sobre o casamento. Eu gostaria de ler dois textos. O primeiro é no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10. E o outro é Mateus 19. A gente completar mais esta palavra. Marcos, capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo.
E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E aqui em Mateus, capítulo 19, Mateus também fala sobre o casamento, sobre o divórcio. Ele diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe-o. Aqui em Mateus 19. Mateus 19. E voltando aqui em Marcos capítulo 10, esse é o texto que fala sobre o divórcio. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, a Tua palavra. Nos ensina, meu Deus, ao que o Senhor requer de cada um de nós. Nos oriente e nos abençoa, e abençoa os lares, abençoa os casamentos, restaura, meu Pai, esses casamentos que estão em crise, que estão em guerras, em brigas e discussões. Que o Senhor possa abençoá-los e restaurá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então aqui ele fala sobre em relação ao divórcio. Tanto Marcos como Mateus também. Mateus ele fala um pouco mais sobre os eunucos e Marcos fala somente sobre o divórcio. Então nós observamos que Deus ele fez o homem. Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus anestesiou o homem e da sua costela ele fez a mulher. Porque Deus sabe que o homem não nasceu para viver só. E uma pessoa que vive só, ela vai ser mais tentada a fazer coisas totalmente desagradáveis a Deus. E nós voltamos lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E vamos ver como foi o princípio da criação do homem e da mulher. Gênesis, capítulo 2, o versículo 18 em diante, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou, fechou a carne, né? Cerrou a fechar, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto deixará o homem, o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então nós observamos que o homem e a mulher, eles se tornaram uma só carne. Já não são mais dois, mas um somente. É uma unidade. Se a sua esposa está triste, você também vai ficar triste. Se o teu marido está triste, você também vai sofrer. Porque já não são mais dois, serão um só. E Paulo diz também lá em Efésios que é grande este mistério, quando ele faz uma comparação entre a igreja e a mulher, e o homem. Então já não é mais dois, mas é uma só carne. Se a sua esposa sofre, você sofre junto. Se dentro de uma casa existe uma divisão, existe contendas, toda a família sofre. Todo casal sofre. Então Deus criou para que haja união. E por que houve separações? Por que Moisés determinou que desse carta de divórcio? Não é uma lei que veio de Deus. Jesus falou bem claro que Moisés, pode ver que Moisés lhe deu carta de divórcio. A separação não veio de Deus. Não veio de Deus. Vejamos bem aqui. E levantando-se dali foi os termos da Judéia, aqui Marcos capítulo 10. E levantando-se dali foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se deles os fariseus, perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Eles queriam saber se era lícito o homem largar sua mulher. Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? Ele não falou o que Deus falou. O que Deus ordenou? Qual lei que Deus determinou? Não, ele falou: o que Moisés escreveu? O que Moisés vos mandou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Foi o próprio Moisés que decretou que o homem podia repudiar, porque Moisés não aguentava tanta confusão naquela época. Era tanta contenda nos lares que Moisés não aguentou. Certa vez Moisés ele pediu para Deus que colocasse alguém para ajudar ele, porque ele não aguentava, era tanta gente, tanto problema, tantos casos, que teve que pedir ajudador. E Deus enviou ajuda para Moisés. E Moisés deu carta de divórcio. Mas não foi essa parte vinda de Deus. Foi o próprio Moisés que deu a carta de divórcio. E versículo 3 diz: mas ele respondendo diz: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, abandonar a mulher, largar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. A dureza do coração. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento é uma vez só na vida. Não pode haver dois casamentos. Não pode haver o segundo matrimônio. Porque se tornar uma só carne, como pode haver duas carnes? Como pode haver duas, se são uma só carne? Então a dureza do coração, ela faz com que as pessoas se separem, se devorem, contendas dentro de casa, ninguém se entende mais, por causa da dureza do coração. Se houver alguém ceder de uma parte, não vai ter mais essas contendas. Não vai ter desavença dentro do lar. O amor suporta todas as coisas. Quem ama não faz mal ao próximo.
Lá em 1 Coríntios 13 diz que no amor tudo sofre, tudo suporta. O verdadeiro amor tudo espera, tudo crê, sofre, suporta. É o que nós temos que fazer. Não é fácil. O casamento ele é um ministério também. Como é que eu vou cuidar da igreja, da casa de Deus, se eu não cuido da minha própria casa? Como Paulo escreveu para Timóteo. Como eu vou cuidar das almas que estão perecendo se eu não cuido do meu casamento? Se meu casamento está um fracasso. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Tem que haver o perdão dentro do lar. Tem que tirar o ressentimento. Tem que olhar olho no olho e expor. Olha, eu não gosto disso. Isso não está me agradando. Tem que mudar nessa parte. Nós não podemos viver desse jeito, sem diálogo, sem conversar. Tem que haver diálogo dentro do casamento, dentro do cônjuge. Muitas vezes existe essa barreira, falta de comunicação. Existe um certo esfriamento entre o casal. E aí o diabo ele usa outras pessoas de fora que vêm para seduzir, que vêm para devorar, para tragar, para destruir esta união. Vem para estragar. O inimigo ele usa essa estratégia como ele fez com Davi. Ele colocou uma mulher formosa na vida de Davi para acabar com a vida de Davi. Colocou uma mulher. Estava lá o soldado Urias na guerra. Davi não foi naquele dia, ficou no seu palácio. E tinha uma mulher tomando banho nua na piscina, a mulher do soldado Urias, Batseba. E Davi estava ali à toa, com a sua mente vazia, desocupado. E aí acabou caindo em tentação e foi grande a sua ruína. Foi grande o sofrimento de Davi. Perdeu seus filhos, perdeu as suas mulheres. Naquele tempo podia ter 2 mulheres até. E Davi sofreu muito. Pagou o preço. Ainda mandou matar o soldado Urias. E teve as consequências. Tudo que nós plantemos nesta vida, a gente vai colher. Nós temos que vigiar nessa parte. Temos que fechar as brechas para o inimigo não entrar. Porque quando ele vem, ele estraça tudo. Então por isso que o casal ele tem que estar unido. O casal tem que estar unido para que o inimigo não vos tente por causa da incontinência, falta de domínio próprio. A gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então você fechando as brechas para o inimigo não entrar. O marido pague à mulher a sua benevolência, ou seja, o marido satisfaça a sua esposa e a esposa satisfaça o seu esposo. O casal não pode se privar, o casal não pode ficar distante um do outro por causa da falta de domínio próprio, por causa da tentação de Satanás. Se o casal não tiver uma vida, se o casal não tiver um bom relacionamento, se o casamento não tiver o sexo, e começar a surgir a impureza, e começar a surgir a masturbação, a pornografia, isso vai destruir o seu lar, vai destruir o seu casamento, vai destruir tudo. O homem, ele tem que ter a mulher, e a mulher tem que ter o homem. Deus disse que não era bom que o homem ficasse só. Então a mulher tem que pagar ao homem, ela tem que conceder ao homem, ela tem que satisfazer o homem, e o homem tem que satisfazer a mulher. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo.
O homem não pode se satisfazer sexualmente sem a mulher, ou seja, através da masturbação, e nem a mulher. O casal tem que satisfazer um ao outro, mas não com violência, mas com amor. Não por obrigação, mas com amor, com carinho, com acordo. Aqui dizem comum acordo. Tem que haver acordo. E diz no versículo 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Defraudar é você não ter relação. Não vos defraudeis. Não deixar de ter relações. Mas se vão dedicar à oração por algum tempo, aí tem que ter um comum acordo, tem que conversar um com o outro. Falar, olha, vamos dedicar à oração. Então eu vou ter que me privar por uma semana, ou por alguns dias. E aqui diz aqui, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O inimigo, ele tenta. Ele vê que tem uma brecha, vê que a esposa não está satisfazendo o esposo, e o esposo não está satisfazendo a esposa, ele tenta. Ele vai colocar alguém na sua frente. Ele vai lançar dardos na sua mente, no seu pensamento. Ele vai usar da estratégia, da malícia, da astúcia, para tentar te colocar como presa numa teia de aranha. E Deus está te alertando através desta palavra que vocês não devem ficar desunidos, que o homem deve abraçar a sua esposa, que o homem deve beijar a sua esposa, e que a mulher o mesmo. Tem que ter relações sexuais, tem que amar. A não ser que tiver algum problema de saúde, mas há tratamentos também. Há tratamentos. Não vos priveis um ao outro. O inimigo, ele é astuto. Temos que ter muita cautela. Porque Deus, ele alerta que o casal tem que estar unido. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. O casal fortalecido, ele tampa as brechas e o inimigo não entra. O inimigo não entra. A gente vê a astúcia do inimigo aqui em Provérbios. Em Provérbios, capítulo 7. A gente vê como Salomão descreve sobre a mulher adúltera, a astúcia que ela usa para derrubar, para levar a pessoa como um boi para o matadouro. Provérbios capítulo 7 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo, é um jovem, né? Falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. E esta era alvoroçadora e contenciosa, não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos vem, tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Hoje fui para a igreja, paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente, com muitos detalhes. A tua face te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras.
com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele segue-a, logo como um boi que vai ao matadouro, e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ali está contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o seu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Deus, ele alerta: vigie. O casamento, ele deve ser restaurado se ele está em crise, mas não deixado de lado. Não podemos brincar com a palavra de Deus, que ele diz que o inimigo, ele é astuto. Ele arma ciladas para poder te destruir, para fazer você brigar, lança setas, dardos. Ore a Deus, e Deus vai restaurar o seu casamento. As coisas de fora é ilusão. Bebe a água da tua cisterna, como diz a palavra de Deus. Bebe a água da tua cisterna. Em Provérbios capítulo 5 também, diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria. É Deus falando com você. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, e nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Essa é a miséria que traz o adultério. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e teu corpo. Foi o que Davi sofreu na sua vida, foi o que Sansão também sofreu na sua vida. Versículo 12: e digas como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. E Deus fala aqui no versículo 15: bebe a água da tua cisterna, e das correntes do teu poço. Quer dizer, para você se saciar com a sua esposa, e você, esposa, se saciar com o teu esposo. Versículo 16: derramar-se-iam por fora as tuas fontes. Quer dizer, você vai entregar a sua mulher a outro homem, ou seu homem a outra mulher? E pelas ruas os ribeiros de água sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas o seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então Deus, ele dá o conselho. Ele mostra que o adultério não compensa. Ele mostra que o crime não compensa, que este não é o caminho certo. Este é o caminho da perdição. É o caminho que você perde tudo. Perde a sua honra, perde os seus bens, perde a sua família, perde a salvação, perde tudo. Tudo, tudo, tudo.
não compensa. O adultério não compensa. A separação também não compensa. A separação, ela traz miséria, ela traz pobreza. Jesus falou que foi Moisés que deu carta de divórcio, mas no começo não foi assim. E outra coisa, tanta maldade que existe na face da terra. Aí você encontra uma pessoa, é aparentemente bom, seus lábios destilam favos de mel. É só um faz de conta, é o diabo ali por trás daquela pessoa, seduzindo você como um boi para o matadouro. E olha o que diz aqui em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 26. Eclesiastes 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. É mais amarga do que a morte o quê? A mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então Deus entrega a pessoa na mão de Satanás. Se essa pessoa se desviar dos caminhos de Deus, abandonar a sua esposa, ou a esposa abandonar o seu esposo por qualquer motivo, Deus entrega você, vai cair na mão de outra pessoa e vai ser aprisionado por causa da dureza do coração. Porque Deus não criou o homem e a mulher para separar. Jesus falou que o que Deus uniu, não separe o homem. Então não pode haver separação. Ele pôs somente uma condição, por causa de prostituição. Mas esse uma parte assim que tem que ser, cada caso é um caso. Por causa de adultério pode haver a separação. Mas cada caso é um caso. Tem que ser orado, tem que ser analisado de perto. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento não pode haver separação. O casamento ele é uma união, torna-se uma só carne. Não tem como tirar a carne que já foi. Houve uma fusão ali. Houve uma união. Não tem como haver a separação. O casamento é um só. Você vai entender esse mistério de Deus aqui em Marcos mesmo, capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 18 em diante. Os saduceus também estavam assim meio sem entender. E Jesus explicou para eles. Aqui em Marcos 12, versículo 18. Então os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tornaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Na ressurreição, não vai haver mais casamento. No céu não vai haver mais a união matrimonial. No céu seremos como os anjos. Se o seu casamento hoje está abalado, suporta com paciência. Ore a Deus, não deixe o seu esposo. Se hoje ele bebe, ele frequenta bar, eu te digo uma coisa, eu já frequentei bar também. E a minha esposa não desistiu de mim, ela orou por mim, ela buscou por mim, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu bebia também, eu fumava, eu frequentava bares, ficava o dia inteiro no bar. E Deus me libertou deste mundo no qual eu vivia. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, pela graça e misericórdia de Deus.
Alcancei favor do Senhor. Não desanime. Não deixe o seu esposo. Não deixe o seu esposo, que hoje ele pode ser uma pessoa chamada de bêbado, de perdido. Mas Deus tem um plano também nesta alma. Deus quer salvar a vida do teu marido. Ore por ele. Clame a Deus por ele. Insista. Insista. Faça como Isaac. Isaac orou instantemente pela sua esposa Rebeca. E Deus concedeu o milagre na vida de Rebeca, que era estéril, que não podia gerar filho. E Deus abriu a sua madre e ela teve filho. Não cesse de clamar a Deus. Busca a Deus, que Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai transformar essa tua vida sofrida, tantos anos que você suporta seu marido bêbado, que frequenta bar, que bebe pinga todos os dias. Mas Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai transformar a sua vida. Não desista, não desanime, clame a Deus, que Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai limpar a sua casa por completo. Não desanime, insista. Insista, porque Deus vai restaurar a sua vida, o seu casamento. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai transformar. Então ele diz aqui que por causa da dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. E aqui em Efésios, fala tudo sobre o casamento, como que deve ser o procedimento do marido e da esposa dentro do lar. E aqui Deus explica sobre essa parte. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então você está se sujeitando a seu marido, você está se sujeitando por Deus. Tudo que você fizer, você está fazendo para Deus, não é para o homem. Agrada a Deus, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Faça como Sara. Pedro descreve lá sobre Sara, que Sara, ela fez a vontade de Deus. Ela era uma boa mulher. Ela agradava a Deus. Diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Ou seja, ela tinha respeito pelo seu marido. E quando a mulher com o coração assim, ela trata o seu marido desse jeito, ela santifica o seu esposo pelas suas atitudes, pelo um coração limpo, puro. A mulher paz, virtuosa, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então tem que cessar essas contendas, brigas. Muitas vezes você deve ceder. Se seu marido é agressivo, ele não compreende, que a palavra de Deus diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Mas se houver contenda, se um bater de boca com o outro, se ninguém ceder, aí não vai cessar a contenda. Aí é perigoso surgir até a violência. Então tem que haver, alguém tem que ceder. E Deus deu o ministério para a mulher, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba, lá em Provérbios capítulo 14. Nós lemos aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, se a mulher se sujeita ao marido, o marido tem um ministério maior ainda, que é de amar a sua esposa. Então, Deus não isentou ninguém. Ele deu um ministério para a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor. A submissão que Deus escreve aqui não é a submissão da mulher ser o tapete para o marido, mas a mulher ser sujeita ao marido com todo temor e respeito, como ao Senhor em santidade. Mas o marido deve amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. E olha que Cristo amou a igreja dando a sua própria vida, hein?
sofreu na cruz, sofreu por nós, carregou os nossos pecados. Então o ministério do homem é maior ainda, porque ele tem que amar a sua esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Então é o dever do marido santificar a sua esposa, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você pegar a sua Bíblia, minha esposa, vamos ler as escrituras hoje. Vamos ver o que Deus fala aqui. Começar a ler vocês a palavra de Deus. E o marido vai orientando a esposa através da palavra de Deus e também através das suas atitudes. Então vai santificando a sua esposa através da palavra de Deus, através da obediência à palavra de Deus. É obedecendo a palavra, é praticando ela, que a sua esposa vai ser santificada, vai ser purificada pela palavra de Deus. Então é o dever do marido, para que a esposa aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então ele fala aqui que os maridos devem amar as suas próprias mulheres, nós homens, temos que amar as nossas esposas como aos nossos próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então Jesus cuida da igreja e nós temos que cuidar das nossas esposas. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí Paulo diz aqui no versículo 32, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então é os dois, Deus cobra dos dois. Deus não cobra somente da mulher, Deus cobra do homem também. Um casamento, para ele não ser abalado, tem que haver diálogo, tem que haver comunicação, tem que ter vida de oração. Não é fácil. Às vezes o inimigo lança contendas. Tem que pedir para Deus discernimento, entender o porquê que está ocorrendo aquela discussão. Se é por falta de alguém ceder algumas partes, alguém tem que ceder, tem que ceder. O marido tem que ajudar a sua esposa na casa, que a mulher não é fácil cuidar da casa sozinha. O marido tem que ajudar a esposa a lavar a louça, a limpar o quintal. É porque todos nós fazemos parte do ministério. O casamento é um ministério. E ambos têm que trabalhar. E qual é o nosso salário? A vida eterna. Então você deve cuidar da sua esposa, ajudar ela. E Deus vai recompensar por causa das suas obras que você está servindo a Cristo. É ajudar a esposa em casa. É suportar as aflições juntos. Ser um casal unido. É o diálogo, a comunicação. Então nós temos que ser desse jeito. Temos que agir conforme a vontade de Deus para que tudo vá bem em nossas vidas. Temos que fazer o que Deus nos requer de nós. Para que o casamento seja próspero, tem que haver a comunicação. Tem que haver o diálogo. Tem que haver a submissão. Porque o verdadeiro amor é como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo diz que a caridade nunca falha. No amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz que no amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então é não buscar os nossos próprios interesses. Nós temos que buscar o interesse do nosso cônjuge. Temos que buscar o interesse da nossa esposa. Temos que buscar o interesse do seu esposo. Deve buscar o interesse dele. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos cuidar somente de nós, mas
Cada um cuida daquele que é do outro. Cada um cuida do interesse da outra pessoa. Tem que haver um equilíbrio dentro do lar. Tem que haver o diálogo, a comunicação. Olho no olho. O marido tem que chegar e abraçar sua esposa, beijá-la. Não importa se seja já de idade, avançada em idade. Não importa se seja já com 60 anos, porque Abraão e Sara também eram avançados em idades. Mas Deus abriu a madre de Sara e ela teve um filho. Avançados em idade. E Deus abençoou o seu casamento. Aonde Deus coloca a sua mão santa, Ele abençoa, Ele transforma. Ele quer abençoar o teu casamento, Ele quer te libertar desta contenda que há na tua casa. Deus vai te ajudar. Quando você se humilhar diante do Deus vivo e clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, liberta dessas contendas, destas crises, meu Deus, dessas confusões. E Deus vai ouvir o teu clamor. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. E Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o seu casamento. Não desista do teu esposo. Esposo, não desista da tua esposa. Se hoje vocês sofrem, saiba de uma coisa, que a árvore, se ela for cortada, e se ela estiver perto do rio, diz a palavra de Deus que ao cheiro das águas ela brotará. Se você estiver ligado na videira, que é Cristo Jesus, se você estiver servindo ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai transformar a sua vida. Ele transforma. Essa árvore mesmo cortada, ela vai brotar. Essa árvore que está aí caída, parada, ela vai enverdecer. Ela vai frutificar. Ela vai transformar. Porque Deus transformou aqueles ossos secos que estavam naquele vale. E Deus fez com que aqueles ossos voltassem a ter vida. E levantou um grande exército daqueles ossos secos. Estavam sequíssimos. Deus deu até o detalhe. Sequíssimos. Se o seu casamento está seco, clama a Deus que Ele vai dar vida. Clama a Deus que Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai renovar. Como Ele fez com Sara, Ele vai fazer na sua vida também. Deus, Ele deu a vida, Ele dá a vida. Um dia o Senhor Jesus entrou num casamento e tinha se acabado o vinho. E Jesus pediu que enchesse as talhas de água. Foi até sua mãe que pediu, né? Que enchesse as talhas de água. Jesus transformou a água em vinho. Jesus mandou que deu a ordem, Maria deu a ordem para que enchessem as talhas de água. Encheram as talhas de água. E Jesus transformou a água em vinho, mostrando que onde Jesus está, há transformação. Onde o Senhor Jesus entra, Ele transforma. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer cear com o Senhor? Então abre a porta do teu coração. Se hoje o teu casamento está assim, combatido, abalado, destruído, saiba que o Senhor Jesus vai entrar na tua vida quando você abrir a porta do seu coração. Quando você dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus, transforma a minha vida, entra em minha casa e faz morada. E o Senhor Jesus vai transformar o seu casamento, que está seco hoje, sequíssimo. Deus vai dar vida, Ele vai dar vigor, porque Ele é a água viva. É Ele que vai regenerar o seu casamento. É Ele que vai transformar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus hoje, que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar o seu casamento num casamento abençoado. Ele promete lá em Salmo 128, que aquele que teme a Deus, a sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que bem será, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Você vai trabalhar com o trabalho das suas mãos, tudo te irá bem, será próspero. Terá uma vida abençoada por Deus.
mas ele fala do homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Se até hoje você não está no caminho de Deus, e se você hoje tomar uma decisão e voltar e vir para o caminho de Deus, Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai renovar a sua vida que hoje está vazia, Ele vai encher, Ele vai transformar em vinho. O vinho significa alegria, o vinho simboliza o Espírito de Deus, e onde o Espírito Santo está, a paz, a alegria, e que assim Deus faça na tua vida. Você que está ouvindo esta mensagem, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a tua vida para o Senhor Jesus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Porque ninguém pode endireitar aquilo que Ele torceu, aquilo que Ele entortou. É só Deus que pode endireitar a sua vida. Mas você tem que tomar uma decisão. Tem que entregar a sua vida para Cristo hoje. Tem que ir na casa de Deus. Tem que descer as águas do batismo. Tem que fazer um concerto com Deus. E Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a justiça como a luz do dia. Deus vai endireitar as tuas veredas. Deus vai transformar a tua vida no momento em que você dar a sua vida a Ele, que você entregar a sua vida a Ele. Ele vai restaurar o seu casamento. E você que serve a Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo de transformar o seu casamento. Busca o Senhor de todo o teu coração. Faça como o Senhor Jesus disse. Faça como o Senhor Jesus disse. Não dê carta de divórcio, não. Não desista do teu casamento. Busca a Deus, que Ele vai te dar uma saída. Busca a Deus, que Ele vai fazer como Ele fez com Sara. Abraão e Sara não tinham vida sexual mais. E Deus restaurou o seu casamento. E Deus renovou. E assim Deus quer fazer também na tua vida. Mas é através de muita oração. É através de buscar agir através da palavra de Deus. É você praticar aquilo que Deus escreveu aqui na sua palavra, como foi pregado hoje. É você ceder. Muitas das vezes tem que ceder para que Deus possa abençoar. Para que Deus possa entrar na tua vida, você tem que se humilhar diante dele. Sirva a Deus. Sirva. O que você fizer dentro do teu casamento, está fazendo para o Senhor. Tiver que ceder, ceda, e Deus vai te dar vitória. Deus vai abrir a madre. Deus vai transformar a tua vida. Que assim seja, através desta palavra. E eu termino dizendo o seguinte. E no versículo 11, no capítulo 10 de São Marcos. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então Deus não quer que você deixe o seu esposo. Deus não quer que você deixe a sua esposa e case com outro, ou case com outra. Deus não fez vocês para separarem. O que Deus uniu, não separe o homem. Resista. Saia das tentações. E Deus vai endireitar o seu casamento. Deus vai transformar, porque você entregou nas mãos dele. Você não desistiu. E quando você não desiste, aí Deus aparece e transforma a água em vinho. Porque o vinho tinha acabado, mas o Senhor Jesus, para ele nada termina. O Senhor Jesus é o Deus do impossível. E aonde não tem nada, ele faz com que haja vida. Aonde não tem vida, ele dá a vida. Aqueles ossos estavam sequíssimos. E Deus levantou lá em Ezequiel 37 um exército que não tinha vida, eram ossos mortos, sequíssimos. E Deus restaurou aqueles ossos. Como Ele não vai restaurar o teu casamento? Entrega nas mãos dele, porque certa vez a multiplicação dos pães e dos peixes, um rapazinho entregou lá os pães e os peixes e Deus fez um milagre dos pães. Era tantos pães e peixes que ainda sobrou 12 cestos cheios. Tudo que é impossível para o homem, para Deus não é. Se você crê nesta palavra, diga amém, e Deus vai endireitar as tuas veredas. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi pregada, Senhor, a tua palavra sobre o casamento. Hoje não deu, meu Deus, para discorrer sobre outras partes do casamento, sobre fornicação, sobre o jovem, o namoro jovem. Mas, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E hoje foi falado somente sobre a união conjugal.
e sobre o adultério. Senhor Deus, abençoa estes lares. Abençoa a vida destes casais, meu Pai, como o Senhor fez no Vale dos Ossos Secos, que estavam sem vida, e o Senhor transformou aqueles ossos e fez deles um exército. Que assim o Senhor faça também nesses casamentos, como o Senhor fez naquele casamento que tinha acabado o vinho, e o Senhor transformou a água em vinho. Que o Senhor faça também nesses casamentos, meu Pai. Transforma o que está torto, o que está em trevas, em luz. Restaura, meu Deus, esse casamento. Coloca o amor, meu Pai, o afeto, o carinho e a compreensão na vida destes casais. Abençoa também os seus filhos e toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.